Fabi! Vem pertinho de mim, Fabi. Não precisa vir tanto perto. Olá, pessoal. Eu, Desiree Coelho, estou aqui hoje com a Fabiana Benatti, e a gente vai falar sobre percentual de gordura. Afinal, Fabi, eu que estou na prática clínica, né, percebo que esse é um número que as pessoas gostam muito e elas têm muitas opiniões a respeito. Acho que seria interessante, primeiro, como sempre, a gente começar do começo. O que é percentual de gordura? Bom, vamos lá. Então, percentual de gordura é uma mensuração que a gente faz para dividir, né, falando a grosso modo, o corpo em alguns compartimentos. Então, normalmente, quando a gente fala em percentual de gordura, a gente está dividindo o nosso corpo, ou o nosso peso, né, em dois compartimentos. Massa gorda e o resto, que é o que a gente chama de massa magra. Ou massa livre de gordura. Ou massa livre de gordura, exato. É isso, basicamente é isso. Então ele pega a nossa massa total e divide em compartimentos. Isso. E aí, claro, existem fórmulas, existem modos diferentes da gente chegar nesse percentual de gordura. Isso. E aí cada pessoa na sua prática pode, né, adotar um método. Vamos falar dos dois mais comuns aqui. Na prática clínica. Na prática clínica, e aí eu acho que a gente pode falar do padrão ouro também. Tá bom. Então, explica pra gente. Então, primeiro, como é que é o padrão ouro, e na prática clínica, quais são os mais utilizados? A gente tem basicamente o padrão ouro, que seria o DEXA. Então, o DEXA é aquela máquina que avalia a nossa densitometria óssea também. Então, Sim. se você já passou por esse tipo de exame, é a mesma máquina, né, que faz essa mensuração. E aí a vantagem do DEXA é que ela tem uma mensuração mais acurada, e aí ela dá os parâmetros de massa gorda e massa magra, e além de tudo ainda dá esse valor de massa óssea. Então é o que a gente considera como padrão ouro quando a gente fala em mensuração de percentual de gordura. É claro, e não dá para, né, ter que ir para um laboratório específico para fazer esse exame. Então exatamente. É uma coisa que a pessoa vai fazer pontualmente, uma vez por ano, e olhe lá. Né? Ou se você participar de uma pesquisa científica, basicamente essas são as opções. Exato. Fato. E aí na prática clínica tem os dois mais comuns, que um é por dobras cutâneas, né, ou por bioimpedância. Isso. E o que eu acho que é interessante a gente falar, né? Como é que cada um deles vai avaliar, ou na verdade estimar, esse percentual de gordura? Vamos começar então pela bioimpedância. Como é que ela funciona? Bom, a bioimpedância ela funciona, ela basicamente não sei se eu posso chamar assim, mas uma corrente, eu ia falar fluxo elétrico, mas é uma corrente elétrica que passa pelo nosso corpo. Sim. E basicamente em função das diferentes densidades que a gente tem, então gordura ela é menos densa e o restante mais denso, faz aí uma estimativa, uma inferência do quanto a gente tem de gordura e do quanto a gente tem de massa que é livre de gordura. Através pelo tempo de passagem dessa corrente. Tempo de passagem então a pessoa coloca exato. Ali, né? A gente tem um vídeo só sobre bioimpedância aqui no blog, né? A gente vai colocar ele link aqui, que eu, se eu não me engano, fiz com o Bruno. A gente explica direitinho várias questões da bioimpedância. Se é um tema que você tem interesse, acho que vale a pena assistir, porque ele está bem completo. Mas é isso, é uma estimativa a partir do tempo que a corrente elétrica passa no corpo. Então, se passa mais rápido ou passa mais devagar, ele vai fazer essas inferênção de acordo com os dados que é colocado na balança. E através das dobras cutâneas, né, das pregas cutâneas, enfim, que aí a gente usa com a ajuda que a gente faz a cálculo, a estimativa com a ajuda de um adipômetro. Isso. Então, explica um pouquinho. Não, basicamente, as dobras cutâneas é um método, mas que pode ser feito das mais variadas formas. Há muitas dobras diferentes que você pode avaliar, há infinitas equações que você pode usar, mas basicamente o que a gente faz é você usar um adipômetro, um plicômetro, né? Tem nomes diferentes, e você escolhe as dobras que você vai avaliar. Então você pinça, né, essa gordura subcutânea que a gente tem, então essa que fica imediatamente abaixo da pele, e aí você joga esses valores em equações normalmente, que foram validadas frente ao DEXA, é importante dizer. Normalmente para populações específicas, você pode escolher essas equações de acordo com a população que você está avaliando, e aquilo vai lá e te dá um percentual de gordura também. Basicamente, o que também as dobras fazem é te dar um número de densidade. Tudo se baseia na densidade que a gente tem, na densidade corporal, e aí você joga isso numa equação. Então, por isso que a gente fala que pode ser um método indireto ou duplamente indireto, né? Ele é indireto quando você só faz as medidas das dobras, e ele é duplamente indireto quando você ainda joga isso numa equação para isso te dar um valor de percentual. E eu acho que o importante é que quando a gente fala de percentual de gordura, né, as pessoas elas falam de uma referência, mas a pergunta é, será que esses métodos eles têm capacidade de dar um valor de referência? Porque seria referente a quê? Para que serve esse valor que as pessoas tanto gostam de falar? Bom,
Falar sobre percentual de gordura é um tema complexo, né? Ainda mais quando a gente fala de dobras. Então, a primeira coisa, né? Eu acho que vem ganhando uma importância muito maior do que deveria ter. Tá virando um tabu, como o próprio IMC. A gente também fez um vídeo sobre isso. Se você não viu, confere lá. E tem ganhado uma importância muito grande. E muito em função de números que eu diria que são cabalísticos mesmo, que surgiram aí ao longo dos anos. E é difícil até falar em números cabalísticos, porque muitos deles estão em consensos mesmo, né? De nutrição. De nutrição e medicina esportiva. Mas é importante dizer que apesar deles estarem nesses consensos, eles não são números que foram estudados adequadamente, então em estudos científicos, né, que sejam retrospectivos ou prospectivos e que tenham, acho que aqui é o principal, não há nenhum estudo que me fale, olha, esse percentual de gordura precisa ser atingido, a gente tem um ponto de corte para o percentual de gordura que me fala se eu tenho maior ou menor risco cardiovascular. Acho que esse é o ponto-chave, né? Diferentemente do IMC, onde a gente tem lá os nossos pontos de corte, e para a circunferência da cintura a gente também tem pontos de corte, não há pontos de corte para o percentual de gordura. Então é importante dizer, né? E falar mil vezes. Existe valor de referência. Vai escrever lá pra gente. Não há, esses valores não existem. E para muitos profissionais, até da área da saúde, isso é um choque, né? Exato, porque a gente aprende na faculdade. Todo 25 para mulher. De 20 a 25 para mulher, de 15 a 20% isso. de gordura para homem. Mas quando a gente pensa, referência ao quê? A gente sempre pensa que é referência de saúde. Mas e por que eles não servem como referência de saúde? Pelo método que é utilizado. Isso, porque quando a gente vai fazer dobras cutâneas, o que a gente pega são dobras que estão embaixo da pele, que é o tecido adiposo subcutâneo. Isso. E a relação do tecido adiposo subcutâneo com doenças crônicas não transmissíveis, né, que seria o caso da diabetes, doenças do coração e até mesmo alguns tipos de câncer, não tem relação direta com o tecido adiposo subcutâneo. Então a gente está, para fazer o cálculo do percentual de gordura total, a gente está pegando um tecido, avaliando ou medindo um tecido, né, que não tem relação direta. Isso. Porque o tecido que tem relação direta é aquele intraabdominal ou visceral, que não tem como a gente medir ou estimar através, né, da circunferência abdominal, que é o melhor parâmetro de saúde que a gente tem. Mas esse é um problema, né? Mas, então por que não faz DEXA em todo mundo e faz esses pontos de corte? Já também já houve essa tentativa. Então a gente tem não é que não há estudos que nunca ninguém tentou fazer. A gente tem estudos que tentam comparar esses valores, seja com DEXA, às vezes com bioimpedância, que não seria o ideal porque aí você tem uma variabilidade maior, mas mesmo com DEXA, há tentativa de se fazer isso, mas ela simplesmente não acontece. Porque o DEXA também não avalia a diferença entre depósitos. Também não avalia, mas assim, também porque a gente dificilmente vai ter um número tão grande de avaliações de DEXA para fazer esses estudos. Então esse é um segundo problema. A gente tem estudos, a gente pode até disponibilizar, em que eles tentam reunir um número grande de pessoas que têm avaliação por DEXA, bioimpedância, aí normalmente junta-se diferentes métodos, tenta-se relacionar isso com os pontos de corte de IMC, mas mesmo assim a gente não consegue ter um número fixo, né? Mesmo assim ainda não há, pelo menos ainda não há até hoje, a gente não tem essa capacidade de estabelecer esses pontos de referência. E quem trabalha na prática clínica sabe até, porque muitas vezes a gente vai lá e faz uma avaliação, vamos supor que deu 30% de gordura. E isso pode dar esse mesmo 30% em corpos completamente diferentes. Isso é uma outra questão. Então, e pessoas com perfil metabólico de saúde completamente diferentes. E eu queria só fazer um parênteses aqui, que foi muito importante você falar isso, porque por que a gente fala em 30% de gordura e as pessoas se assustam? Porque há esses números de 20% a 25%. Primeiro ponto, é importante dizer que muitos deles vêm de consensos, por exemplo, do Colégio Americano de Medicina Esportiva, relacionado a atletas, muitas vezes. Né? Então, esse é o ponto 1. E a gente usa esses números como se para nós fosse aplicável. É como se fosse uma população saudável também, né? Isso, exatamente. Aí entra outro... Exato. E o ponto 2, quando você pega esses artigos que fazem essa tentativa de fazer relação de ponto de corte de percentual de gordura com IMC, e eu mostro para vocês, a gente coloca esses links para vocês, eles ficam assim, no IMC eutrófico 20 a 25, né, de IMC, o range, né, a faixa do, tô muito mentira, a faixa do percentual de gordura, ela fica perto dos 30%, gente. Então assim, para um IMC de eutrofia,
Um percentual de gordura de 30 é totalmente esperado. Normal. Então, assim, só que a gente fica... É como o tal do número da balança que a gente discutiu, né? Os 10 a menos que a altura, aquela coisa. Isso fica na nossa cabeça, entra na nossa mente e é muito difícil a gente tirar. Então, um percentual de 30% é perfeitamente aceitável para mulheres. Claro. Né? Sobretudo. E o pessoal que frequenta a academia gosta muito de falar de percentual. Gosto muito. E aí eles acham, por exemplo, o cara que fala que tem 6% de gordura, a mulher que fala que tem 15% de gordura. E aí fica, nossa, mas eu tenho 30, né? Meu Deus, né? E eu entendo que isso gere uma certa angústia nas pessoas, né? Querendo ou não, hoje em dia as pessoas se comparam muito. Só que eu acho que o que é importante a gente deixar claro é que percentual de gordura não é referencial de saúde, ponto. Mas para que ele serve? Eu acho que se você faz o acompanhamento com um profissional, sempre com o mesmo profissional, ele é muito interessante para te mostrar simplesmente a sua evolução. Não para comparar você com qualquer que seja outra pessoa. É só para mostrar como é que está indo a sua evolução, como é que está indo o seu processo. E para isso eu acho ele muito interessante. Sim. Mas, repetindo, não existe valor de referência, não é um parâmetro de saúde. Exato. Existem outros parâmetros, ou outro parâmetro muito mais importante quando a gente fala de saúde, que é a circunferência abdominal. Exato. Mas é isso, né? Acho que só para finalizar e pontuar isso, porque então vocês são contra fazer percentual de gordura? Não, de forma alguma, até porque muitas vezes a pessoa ganha peso ou ela não perde peso na balança, então você mostra para ela que a composição mudou. Para isso é perfeito, né? Eu gosto muito. É super bom, de verdade, assim, desde que é importante que você se treine bastante, né, para você ter ali uma boa reprodutibilidade ali do seu método, mas pode ser super útil, mas nunca jamais associar isso como um parâmetro de saúde. Já falamos umas 15 vezes, né, a mesma coisa. Quem me conhece sabe, eu gosto muito de fazer a antropometria, eu gosto muito de fazer a composição corporal, conversar sobre esses dados com os pacientes e gosto muito mais das dobras do que da bioimpedância, porque eu entendo que o role maior é meu mesmo. Então, enfim... acho que, usem, mas com parcimônia. Entendam as limitações. Eu acho que é importante exato. entender as limitações de cada método e saber qual o melhor modo que você pode usá-lo e baseado em ciência também. Perfeito. Né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assinar o canal e deixar seu like. E até a próxima. Até. Não falamos isso em nenhum dos outros.